Olá, meus amigos! Sou o professor César Bodão, mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a psicogênese da língua escrita. Olha, a psicogênese da língua escrita foi desenvolvida por duas psicólogas argentinas, a Emília Ferreiro e a Anna Teberoski, tá? E vão trabalhar de como a escrita, como é a origem da escrita para as crianças, como se desenvolvem essa origem da escrita por crianças, né? Então, como as crianças conseguem desenvolver a escrita antes, por exemplo, de entrarem na escola, como essa perspectiva da escrita se dá quando a criança entra em contato com a escrita, tá? Portanto, aqui nós não vamos falar de escrita tradicional, a escrita com letras, nós vamos falar de toda a origem, por isso que se chama psicogênese, a origem, né, da escrita pela criança, como ela dá, quais são os elementos envolvidos, o que uma criança faz ao encontrar o mundo das letras, o que ela pensa, o que são as letras. Letras, escrever para uma criança é escrever já com letras, ou para ela é representar as ideias através da escrita. É isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos colocar aqui para vocês, tá? Então, quando nós estamos falando de psicogênese, nós estamos falando de uma ideia, né, que tem a ver com a perspectiva piagetiana de educação, e nós temos várias perspectivas que devem ser colocadas, que devem ser conhecidas, quando nós falamos deste tipo de encaminhamento da alfabetização, tá? Então, portanto, nós não estamos falando da alfabetização tradicional, tá? Nós estamos falando de crianças que vão para a escola e já começam a representar a sua escrita, tá? Então, vamos lá, ó. Juntando conhecimentos da psicolinguística e a teoria psicológica epistemológica de Jean Piaget, Emília Ferreira e Anna Teberoski, aqui é importante que você saiba, quando nós falamos de psicogênese, nós estamos falando dessas duas psicólogas aqui, Emília Ferreira e Anna Teberoski. Nós estamos falando também de aquisição da escrita por crianças. Nós não estamos falando da ortografia, tá? Então aqui noção de erro, tudo não vai ser noção de erro. Nós estamos fazendo um percurso em que a escrita vai sendo desenvolvida pela criança através do seu pensamento sobre o que é escrita, até chegar na escrita propriamente dita. Então nós não vamos trabalhar com erro, nós vamos trabalhar com o percurso, tá, do desenvolvimento da escrita pela criança. Ok? Então, Emília Ferreira e Anna Teberoski tem um livro chamado Psicogênese da Língua Escrita, que é o tema desta aula, que é o que o concurso pede. Mostram como a criança constrói diferentes hipóteses, tá? A palavra é muito importante, sobre o sistema de escrita, antes mesmo de chegar a compreender o sistema alfabético. Então, vejam, é a gênese, tá? É o início da escrita. Antes de chegar à escrita alfabética, o que ela pensa? O que ela faz? Então vamos aqui mostrar basicamente algumas coisas para vocês. Primeiro, ó, quando uma criança, dentro dessa perspectiva então, quando uma criança começa a escrever, ela vai pensar assim, olha, escrever é riscar o papel, porque ela não conhece as letras ainda, então ela acha que aquela escrita e a escrita que ela fizer é a mesma coisa, tá? Então, ela começa a fazer este tipo de representação. A criança inicialmente escreve assim. Depois, passado um tempo, a criança vai perceber que existem formas mais arredondadas. O próprio conhecimento que ela tem, o próprio desenvolvimento da sua escrita, vai fazer com que os símbolos eles fiquem mais assim. Então, veja, deste tipo de representação, veja, nós estamos falando de escrita alfabética, nós estamos falando de representação, tá? Então uma criança acha, e esse é um tema, esse é um texto, essa é uma palavra,
diretamente ligada ao universo da psicogênese. Representar. Uma criança faz representações do que ela acredita que seja a escrita quando ela entra em contato com o universo letrado, quando ela toma conhecimento de que existe, tudo que existe tem escrita. Então ela começa a representar, primeiro assim, depois assim, depois isso aqui começa a ter, aqui depois tem um A, certo? Ou um C, ou um B, e começa a estar juntamente com uns desenhos. Quando se estuda a perspectiva da psicogênese, nós vamos ver que daqui para cá existiu uma evolução. Daqui para cá, outra evolução. Próximo passo, ou outros passos, vão fazer com que a criança consiga escrever coisas com letras já. Tá? Então, primeiro letras e desenhos, depois letras. Então, eu vou escrever, por exemplo, formiga. Eu vou dizer O, C, A, C, C, O, A, C, O, C. Né? Aliás, vou escrever papai. Vou escrever isso aqui. Aí eu vou escrever formiga. O, A. Formiga. Tá? Ou seja, não há uma relação ainda entre a escrita e os sons, mas é uma relação de tamanho, por exemplo. Eu estou dizendo aqui, claro que a gente vai ter outras, mas isso aqui é apenas como a psicogênese vai verificar, tá? Então, por exemplo, isso aqui, o papai. Papai é grande, então ele tem várias letras. A formiga é pequena, ela tem 2 letras, certo? A outra fase, daqui para cá uma evolução, daqui para cá uma evolução, daqui para cá uma evolução. Aí o outro passo, vou escrever cachorro. Ó, vou escrever cachorro, eu escrevo C-O-O. Certo? Por quê? Porque cachorro tem 3 sílabas. Eu ainda não sei representar de maneira bionívoca as letras com som. Mas eu já sei que sílaba, que cachorro tem 3 sílabas, então eu vou representar essas 3 sílabas. Tá? Até que eu vou escrever, começar a escrever as palavras fazendo a referência, fazendo a relação entre letras e som, a perspectiva sonora. Então eu vou escrever gato, eu escrevo gato. Aí você está falando, mas a gato não escreve com H. Sim, mas aí o erro não é erro. O erro é apenas uma hipótese. Gato, H, o som é parecido. Então eu faço essa hipótese de que gato se escreva assim, até eu chegar na escrita ortográfica propriamente dita, e a escrita ortográfica não vai fazer parte deste universo da psicogênese. A psicogênese trabalha até a grafia, a ortografia já vai ser alvo de linguistas, tá? Lembrando que elas são psicólogas, ok? Então, é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos da psicogênese, nós vamos falar do percurso que uma criança tem, que uma criança faz, e quais as hipóteses que ela cria para desenvolver a escrita, tá? Quais as hipóteses que ela constrói para desenvolver a escrita. É nesta perspectiva que nós vamos trabalhar a psicogênese, tá? Então essas 2 autoras afirmam que todos os conhecimentos têm um início, explicitando quais são as formas iniciais de conhecimento da língua escrita. Por meio de sua teoria, explica como as crianças chegam a ser leitores antes de sê-lo. Como é que as crianças fazem a perspectiva da leitura? Então elas fazem leitura de representação. Elas representam através da escrita e depois leem o que elas representaram, que é um processo muito importante para o que nós chamamos de princípio de letramento. Tá? Então o que nós dizemos que é dito dentro da perspectiva da alfabetização é que uma criança chega na escola com um conhecimento assim, e nós fazemos com que o conhecimento delas fique assim em termos de leitura. Tá? Então, todo o conhecimento que a criança ela faz antes de entrar no universo da alfabetização propriamente dita, da alfabetização formal, é importante. O sistema de representação faz com que
um trabalho bem executado torne esta pessoa um leitor mais eficiente, melhor preparado para as leituras relacionadas ao letramento que nós tenhamos que ter na educação atual. Tá? Então, as leitoras falam que tudo tem um início, tá? E que esse início vai ser estabelecido a partir dos conhecimentos que a criança tenha. Tá? Agora, toda criança, segundo ela, como nós já vimos, entra na escola e quando ela está na sociedade, em casa e depois na escola, obviamente, mas ela sabe que tudo que existe na sociedade está relacionado à leitura e à escrita. Então ela tenta fazer essa escrita de alguma maneira, ela tenta representar essa escrita de alguma maneira. E esta representação, este caminho que se cria das representações iniciais até a escrita alfabética propriamente dita, é o que a gente chama de psicogênese da língua escrita. Tá? Bom, muito importante, a Emília Ferreira e a Teberoski, trabalho de 1999, deslocam o eixo da discussão do como se ensina para o como se aprende. Tá? Qual a diferença? Quando você trabalha com a alfabetização do ponto de vista de como se ensina ou de como se aprende, as diferenças são gritantes. A alfabetização, do ponto de vista tradicional, vai ser baseada em como se faz e não o percurso de como se faz. Tá? Então, o professor ensina que, juntando o A com o I, você tem a palavra ai. Tá? Juntando o O mais o I, você tem o oi. Isto é apenas ensinar a codificar e decodificar. Envolve um processo de conhecimento que é exatamente o processo de memorização. No processo da psicogênese, o aluno vai construindo o seu caminho de alfabetização. Ele vai entendendo como se dá esse processo de alfabetização. Ele vai entendendo o processo todo. Então, passa de como se ensina para o como se aprende. No processo da psicogênese, o aluno vai aprendendo, ele vai compreender a partir do seu percurso, dos seus erros e acertos, que elas vão chamar de hipótese. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.